Olá, eu sou o Lavo Medeiros do projeto Melhor de Sampa, que dá dicas de lazer, gastronomia e cultura e também faz passeios pela cidade. O Melhor de Sampa está completando 6 anos e eu decidi contar algumas histórias desse período, mas mais do que isso, contar a minha história. A história de um executivo que largou carreira e um ótimo salário em busca de algo mais importante, ser feliz. Então bora lá! No vídeo de hoje eu vou contar 10 curiosidades sobre o Melhor de Sampa, mas talvez essa seja a primeira vez que você está me vendo, então vale um pequeno resumo. Eu sou um ex-executivo de multinacionais que na última grande empresa que trabalhei, minha área foi transferida de estado e eu acabei tendo que aceitar uma transferência. Isso desencadeou um processo de 5 anos onde eu fiquei longe da minha família, eu voltava para casa apenas aos finais de semana, às vezes a cada 15 dias e até mesmo uma vez por mês. E estar em casa não queria dizer que eu estava com elas. Nos últimos anos eu vivi um projeto sem fim, onde eu voltava para casa para ficar poucas horas com a minha família e eu continuava trabalhando. Até que um dia eu não aguentei mais e larguei tudo, tipo aquele filme O Diabo Veste Prada, se alguém já assistiu. A história do Melhor de Sampa começa num voo e com uma lista do que se fazer em São Paulo com menos de R$20. Numa dessas voltas para casa, eu comecei a colocar no papel muitos locais que eu conhecia. Em várias fases da minha vida que eu estava com pouco dinheiro, eu tinha um número mágico. Eu tentava não ultrapassar esse valor de R$20. E com o tempo eu virei um expert sobre o que fazer na cidade, o que comer e até mesmo como fazer compras no supermercado sem gastar muito. E aí numa dessas voltas para casa, que mais uma vez eu ia ter poucas horas para ficar com a minha família, eu ia ter que trabalhar. Eu fiz isso, trabalhei, terminei mais uma vez uma apresentação, voltei para o meu trabalho, entreguei aquela apresentação, mas eu queria pôr um fim naquilo de qualquer jeito. A angústia era tão grande de saber que eu não era feliz e que eu não conseguia colocar um ponto final naquilo, que eu pedi demissão. Era uma forma de pôr um ponto final. Meu chefe não aceitou e ele falou que eu teria que falar com o diretor. E aí o diretor me ligou, ele era da Turquia, ele falava inglês. E aí ele pedia para eu ficar e eu falei, eu não vou ficar. Eu falei, se você não me deixar pedir demissão, eu vou me suicidar. E eu não estava brincando, eu estava muito nervoso. Eu tinha que colocar um fim naquela situação de algum jeito. E se eles não me mandassem embora, talvez aquela fosse a única forma de acabar com aquele sentimento de angústia. E ele em inglês falou, are you joking? Você tá brincando? Eu falei, I'm not joking. Eu falei, eu não tô brincando. Eu falei, se você não me deixar ir embora agora, eu pulo dessa janela e você vai achar um corpo aqui. Aí ele me liberou. Aí eu botei tudo no meu carro e voltei para casa. Aí aquela lista passou a se transformar num livro que eu estava escrevendo ali num programa da Macintosh. Eu vou colocar a foto aqui do livro para vocês verem a capa dele e vocês vão ver que na capa não está mais escrito R$20, está escrito 30, o melhor de São Paulo por menos de R$30. Do processo de eu começar o livro até eu terminar, coisas que eu fazia com R$20, a inflação tinha feito com que elas virassem 30 e assim a ideia do livro passou a ser de um teto de R$30. Mas eu desisti do livro, porque eu tinha escrito que uma coxinha era R$7, daqui a pouco ela era 9 e eu falei, gente, vão me processar com esse livro, até eu lançar esse livro os preços não vão ser mais os mesmos e esse título nem funciona e eu desisti. E esse fato vai nos levar para o item 3. E aí eu desisti do livro, mas eu tinha falado a respeito desse projeto para alguns amigos, dentre eles um amigo meu de Curitiba, o Rodrigo Suinca. E o Suinca me ligou e disse o seguinte, olha, indiquei você para uma palestra aqui em Curitiba, um evento de tendências de uma plataforma chamada Disque9. E eu falei, Suinca, não vou, porque eu desisti do livro, essa ideia aí não dá certo. Ele falou, agora eu já falei para a moça, ela vai te ligar, então você conversa com ela. E ela me ligou e eu falei a mesma coisa, eu falei, olha, esse evento não vai rolar porque eu não vou falar do livro, não tem mais o livro, então não dá para eu participar. E ela falou, não abandona a ideia de contar para as pessoas o que tem de acessível em São Paulo é muito legal e com certeza você vai saber falar sobre tendências de gastronomia pelo que você viu até agora. Eu falei, tá bom, fui fazer a palestra,
Era um evento num formato meio TED, que tinham vários palestrantes, cada um falava 15 minutos. Fiz minha apresentação e nesse dia tinha uma apresentação de uma moça chamada Mariana Smolka, que criou um projeto lá em Curitiba chamado Curitiba Cool, um Instagram. E eu vendo a Mariana Smolka falando sobre o projeto dela, eu falei, é isso, é o Instagram resolve o meu problema. Porque se eu colocar as dicas lá, se mudar o preço eu posso entrar e alterar, ou mesmo as pessoas vão saber que a dica e aquilo que eu escrevi sobre aquele local é um retrato daquele dia. Então, voltando para casa, eu criei o Instagram e comecei a colocar as dicas lá. E eu falo que o evento Tendências 360 Graus, o Disque 9 são meus padrinhos. E até a Mari Smolka, que eu acho que nem deve saber quem sou eu, nem deve lembrar de mim, mas eu devo muito a Mariana Smolka e ao projeto Curitiba Cool. E já no Instagram o nome muda. A gente passa de o melhor de São Paulo por menos de R$20 para o melhor de Sampa. Muita gente me pergunta de onde veio o nome, na verdade foi só uma maneira de abreviar, o nome era muito comprido e os R$20 a inflação tinha levado. Então ficou o melhor de Sampa. Vamos agora para o item 5, eu vou contar para vocês como que eu pulei de 200 seguidores para 20 mil seguidores. Eu tava lá colocando minhas dicas no Instagram, vários amigos me seguindo e minha amiga Carol Fernandes, que tem o projeto Vira Volta, que eu vou colocar aqui na descrição o link para quem quiser seguir, me falou, você tinha que mandar isso pro Catraca Livre, tem tudo a ver com o Catraca Livre. Eu falei, Carol, o Catraca Livre não vai publicar, né? Praticamente um concorrente, eu faço a mesma coisa que eles fazem num modelo pequeno. E ela falou, não, manda e eles vão publicar. E eu mandei e eles publicaram, mas mais do que isso, quando publicou já teve um alcance enorme e cada vez que eles postavam nas mídias sociais falando sobre a matéria, que dizia algo do tipo 100 coisas para você fazer em São Paulo com menos de R$30 e tinha uma foto do Templo Zulai mostrando que era de graça a visita, batia recorde dentro das mídias sociais do Catraca. E aí explodiu quando eu vi eu tinha 20 mil seguidores. Agora chegou a hora de contar como que os nossos passeios surgiram e mais uma vez foi graças à minha amiga Carol Fernandes. A Carol falava, lá você tem que mostrar suas dicas no formato de passeio, ia ser muito legal. E eu gostei da ideia, estava próximo do aniversário de São Paulo e eu lancei. O projeto no início chamava O Melhor de Sampa Vai Pra Rua. Acho que teve 2 edições com esse nome. Depois eu mudei, porque logo em seguida veio o movimento Vem Pra Rua, que era uma outra coisa, e eu achei que não era legal ter um nome parecido. E a gente passou a chamar simplesmente de Walking Tour do Melhor de Sampa. E o primeiro dia tiveram vários amigos e 3 seguidores, a Bia, a Iracema e o esposo dela. E eu jamais vou me esquecer, foram as primeiras pessoas a acreditarem em mim, né? A saírem para fazer um passeio com alguém que nem conheciam direito, nem tinham ouvido falar direito. Então foi muito legal. Esse primeiro dia foi tão especial, tão bacana que eu nunca mais parei. Realmente mudou tudo. Já fazendo os passeios, a gente vai pro item 7, eu vou contar para vocês que ameaçaram de me levar para delegacia. Eu vou contar que história é essa. Tava lá fazendo os tours e começou a chamar muita atenção, né? Graças à mídia do Catraca Livre, era muita gente que vinha. Os tours saíam praticamente lotados já no início. E chamou a atenção de muita gente, de outros guias, de agências, e começaram a me abordar e falar que o que eu estava fazendo era crime, porque eu estava me passando por um guia de turismo. E eu falei, não, eu não sou guia de turismo, não falo para as pessoas que eu sou guia de turismo, meus passeios nem são exatamente turísticos, meu público nem é de turistas, eu estou mostrando as dicas da minha página no mundo real, só isso. Estou falando a mesma coisa que eu falo escrito, eu estou falando na frente dos locais. E aí depois, mais tarde, eu descobri que pelo fato de eu estar andando com pessoas, eu estava fazendo um certo guiamento e sim, eu poderia ter problemas e aquilo poderia ser encarado como um guiamento de um guia de turismo. E chegaram a me ameaçar de me levar para a delegacia por exercício ilegal da profissão. Acabei fazendo curso de guia de turismo, tirei minha credencial, achei que estava tudo resolvido, mas as ameaças não pararam. Continuaram falando para os meus clientes que eles não deveriam fazer passeio comigo porque eu estava vendendo passeios e eu não era uma agência de turismo. E aí eu tive que abrir uma agência de turismo.
Achei mais uma vez que estava tudo resolvido, mas continuaram falando para os meus clientes que eu era ilegal porque eu criava roteiros. E um guia não cria, ele apenas executa. Quem cria roteiros pela lei é uma operadora de turismo. E aí eu tive que abrir uma operadora de turismo. Mas no fim tudo isso foi bom, porque ficou tudo legal e o que valeu mais a pena foram as dicas de segurança para você guiar as pessoas na rua. Com certeza meu trabalho ficou muito melhor. Então no fim agradeço a todo mundo que me denunciou para que eu fosse levado até a delegacia, olha só. Agora bora pro item 8, eu vou contar sobre um indiano que achou que eu ia fazer algo errado com ele ou assaltar, sei lá. No início os passeios eram no formato que as pessoas podiam pagar quanto elas achassem justo ou pudessem. Isso fazia com que muita gente se inscrevesse, porque já tinha um número máximo de inscritos, mas muita gente não aparecia. Qualquer dia que ameaçava garoar, as pessoas não apareciam porque elas iam pagar no final mesmo, então elas achavam que não vir não teria problema nenhum. E teve um dia que até o horário de começar o passeio tinha aparecido só um indiano. E aí ele falava pra mim assim, mas minha secretária disse que era um grupo. Onde está o grupo? Porque só tenho eu. Eu falei, não moço, deixa eu te explicar, é que aqui no Brasil às vezes as pessoas falam que vem, mas elas não vêm, mas tá tudo certo. Depois chegou uma cliente que virou amiga, que era a Vivi Bechara, e a gente fez o tour, e ele viu que tava tudo tranquilo e tal. Mas depois daquele dia eu decidi mudar o formato, porque dava muita ansiedade você sair para trabalhar sem saber se as pessoas iriam, né? E eu passei a cobrar antecipadamente um preço fixo. Que foi legal, porque eu já sabia que as pessoas que estavam inscritas iriam, mas também foi triste, porque muita gente só podia realmente pagar R$1, R$2 e muita gente deixou de vir nessa fase da mudança. Estamos quase acabando a nossa lista e o item 9 e o item 10 estão relacionados. E no item 9 eu vou falar para vocês que um belo dia me ligam do programa Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga. Eu estava voltando de um tour, estava com uma cliente que sempre me dá muita sorte, que é a Eliane. E de repente tocou o telefone, se apresentaram como sendo do programa. Eu achei que era trote, não estava acreditando muito, mas conforme ela ia falando eu fui vendo que era sério. E o repórter Fabrício Battaglini queria fazer uma matéria sobre um tour que eu ia fazer pelo centro de São Paulo. E eu fiquei muito contente, mas depois, alguns dias depois, era carnaval e ele desistiu. Então bora pro item 10, a pessoa me ligou para falar que ele tinha cancelado porque iam ter bloquinhos bem no meio de onde a gente ia passar. E ela disse uma coisa para mim assim, eu não te conheço, mas eu vou te ajudar, ele ainda vai fazer um tour com você. E aí fiquei meio sem esperanças e eu precisava muito daquela visibilidade naquele momento. Eu tinha colocado na minha cabeça um teto que eu iria dispor do dinheiro que eu tinha guardado para manter o Melhor de Sampa. Tinha chegado nesse teto, então eu estava no ponto de talvez desistir de tudo. E aí um belo dia ela me liga novamente e fala, olha, o Fabrício vai com você amanhã e vai gravar seu tour e vai passar no programa. Ela falou, amanhã é tour pelo centro, né? Eu falei, não, amanhã é Bom Retiro. E ela falou, eu vou ter que convencer ele de novo, mas é gastronômico também? Eu falei, vixe, tour do Bom Retiro, para quem não sabe, é o que a gente mais come. Tem muitas paradas gastronômicas. E ela me ligou e falou, ele vai amanhã. E aí eu fiquei super feliz, né? Era uma oportunidade de ter uma visibilidade nacional. E aí desliguei o telefone feliz da vida e depois, como eu sou todo certinho, eu comecei a entrar em pânico, que eu falei, gente, e se meus clientes não quiserem ser filmados? E se eles não quiserem aparecer na televisão? E agora? E aí eu pensei em cancelar, mas eu comecei a ligar para todo mundo, explicar que ia ter a gravação. E aí todo mundo topou e tal, e no dia seguinte gravou o programa. Foi uma experiência muito, muito legal. E depois eu coloco o link aqui para quem nunca assistiu esse vídeo. Tá lá no Globoplay ainda, para quem quiser assistir o tour que ele fez com a gente, que passou no programa da Ana Maria Braga. E foi algo inexplicável, assim, eu fiquei dias esperando passar, porque eles não avisam quando né?
Mas na hora que passou, é um absurdo, assim, porque tocava o telefone da minha casa, tocava o meu celular, chegava a mensagem por todas as mídias, eles não falaram o nome da minha página, que é o Melhor de Sampa, falaram só meu nome pessoal. E aí as pessoas começaram a acessar todas as minhas contas e me ligar. E eu lembro que aquele ano eu dobrei o meu faturamento. Eu tive que fazer tours do Bom Retiro, cheguei a fazer 3, 4 vezes na mesma semana para dar vazão em todas as pessoas que ficaram interessadas em conhecer o Bom Retiro comigo. Essas foram as 10 histórias que eu selecionei para contar para vocês desses 6 anos de Melhor de Sampa, e foram as coisas que me trouxeram até aqui. Talvez tenham sido sorte, destino, resiliência, ou simplesmente saber aproveitar as oportunidades que o universo nos traz, mas uma coisa é certa, tudo me trouxe para esse momento onde o que eu faço me deixa muito mais feliz do que qualquer coisa que eu tenha feito, e o melhor, a minha força de trabalho hoje permite com que eu leve para as pessoas momentos felizes, e isso não tem preço. Se você gostou desse vídeo, ativa o sininho. Se você gostou desse tema, me fala que de repente eu conto o resto da história, né? Quem sabe da pandemia pra cá, o que aconteceu comigo e com o Melhor de Sampa. Então, um grande beijo, fiquem com Deus.